A paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou fazer uma leitura bíblica no livro do profeta Joel, no capítulo 1, versículo 3, para uma rápida meditação. O texto bíblico diz o seguinte: Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Meus irmãos, nós estamos vendo que em muitos lugares e em muitas famílias, infelizmente, o ensino da palavra de Deus, a transferência de conhecimento, tem sido terceirizado para a igreja, tem sido terceirizado aos pastores, tem sido terceirizado aos professores de escola bíblica dominical, tem sido terceirizado para escolas seculares. Enfim, infelizmente, a sociedade está um caos porque os pais e os filhos já não têm mais um momento de relacionamento, um momento onde os pais podem transferir conhecimentos, quer seja a nível espiritual, histórico, secular, aos seus filhos. Infelizmente, tem muitos pais que estão permitindo que os seus filhos fiquem o tempo todo ligados em redes sociais, ligados nos celulares, nos jogos, e já não há mais um momento de relacionamento de pai e filho para que haja essa troca de conhecimento. Uma das coisas mais interessantes naquelas nações que são nações milenares, né? Nações que têm uma história que atravessa os séculos, é que a força da tradição, a tradição familiar, é algo muito forte entre eles. E isso faz com que haja uma união, isso faz com que haja uma transferência de conhecimento, de ensino, de tradição, de cultura. Nós podemos ver aqui, neste texto bíblico, quando o Senhor nosso Deus exorta aos pais, que os pais venham contar, venham narrar tudo quanto estava acontecendo em Judá, no Reino do Sul, e que estes filhos, ao ouvirem esses ensinamentos, viessem a guardar estes ensinamentos e viessem a transferir também eles para as próximas gerações. E isso faria com que aquela nação, aquele povo, viesse sempre estar meditando nas coisas de Deus, viesse sempre estar se lembrando de tudo quanto Deus fez e também se lembrando das coisas ruins que aconteceram com os seus antepassados por causa da desobediência. Nós temos muitos textos na Bíblia que fala sobre a responsabilidade dos pais no ensino de seus filhos. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando no caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Observe que era responsabilidade dos pais estarem sempre falando da palavra de Deus com seus filhos. E a nossa responsabilidade também, querido irmão, estar sempre falando da palavra de Deus aos nossos filhos. Estar sempre alertando os nossos filhos também sobre os riscos que eles correm se eles abandonarem ao Senhor Deus e se aproximarem e se unirem ao mundo. Devemos falar com franqueza, com sinceridade com os nossos filhos sobre os maravilhosos benefícios que há em servir a Deus, mas também sobre os terríveis prejuízos que virão sobre eles se eles abandonarem
o Senhor nosso Deus. Não tenhamos medo de alertar os nossos filhos sobre o risco da perdição, sobre o risco de alguém, por causa da sua desobediência, ir para o inferno. Não tenhamos medo de falar sobre esses assuntos com os nossos filhos. Observe também o que a palavra do Senhor nosso Deus diz no livro de Provérbios, de capítulo 22, e o versículo de número 6, quando a palavra do Senhor nosso Deus diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É o nosso dever estar ensinando os nossos filhos, instruindo os nossos filhos, que nós não venhamos a terceirizar as nossas responsabilidades. A igreja cumpre o seu papel, pregando, ensinando. A escola cumpre o seu papel, transferindo o conhecimento secular aos meninos e meninas. Porém, a educação e o ensino religioso é de competência dos pais, é de competência da família. E também devemos aqui mencionar a contrapartida dos filhos, porque se os pais têm a responsabilidade de ensinar, os filhos têm a responsabilidade de guardar o ensino e de obedecer o ensino. Em Provérbios capítulo 1, versículo de número 8, está escrito o seguinte: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina, ou seja, o ensinamento de tua mãe. Então aos filhos cabe a responsabilidade de ouvir, de atender, de guardar em seus corações, de procurarem serem fiéis aos ensinos que o seu pai e que a sua mãe estão transmitindo dentro daquele contexto da palavra do Senhor nosso Deus. Nós também podemos dizer que quando nós ensinamos a palavra de Deus para alguém, nós estamos alertando esta pessoa, nós estamos avisando esta pessoa sobre os benefícios e sobre os riscos que ele tem se porventura ele abandonar a Deus. Os benefícios se ele for fiel e os riscos se ele abandonar a Deus. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 12, a palavra do Senhor nosso Deus diz: o avisado vê o mal e foge, mas os simples passam e sofrem a pena. Meu irmão e irmã, avise os seus filhos sobre o risco que o mundo oferece. Avise os seus filhos sobre o mal que o mundo oferece. O mundo arma laço nos caminhos dos nossos filhos. E é a nossa responsabilidade avisá-los, orientá-los, instruir a cada um de nossos filhos sobre os riscos, as armadilhas que o mundo lhes proporciona. Nós sabemos que a idade infantil, adolescente e também a idade dos jovens, né, o seu período, ainda quando são jovens, nós sabemos que muitas das vezes eles são tendenciosos a se iludirem com o mundo. Nós passamos por essas idades também, mas é a nossa responsabilidade instruir a cada um na certeza que a nossa instrução, que o ensinamento que nós transmitirmos para cada um deles produzirá a seu tempo os efeitos positivos na vida de cada um deles. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 14, ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha que coisa interessante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, Timóteo teve a oportunidade de aprender a palavra do Senhor nosso Deus dentro da sua casa, juntamente com os seus familiares. Olha o que diz aí ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 5. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que há também em ti. Estou certo de que também habita em ti. Então observe que esta família foi bem sucedida no processo de transmissão do conhecimento da palavra de Deus, no processo de transmissão da fé genuína e verdadeira. Joel nos alerta que nós devemos estar sempre narrando os fatos históricos, quer embutidos dentro da palavra de Deus, quer também embutidos ao longo da história da igreja. Nós devemos sempre estar contando aos nossos filhos e falando aos nossos filhos para que tudo isso não venha cair no esquecimento. A igreja erra, a família erra, o pai e a mãe erram quando eles abandonam a sua própria história. Um povo sem história é um povo sem futuro. Então vamos sempre estar falando da palavra de Deus, falando da história do povo de Deus, de tudo quanto o Senhor nosso Deus fez no passado e deseja fazer no presente e também no futuro. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de ensinar a palavra de Deus aos teus filhos. Não deixe de transmitir a palavra de Deus aos teus filhos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.